Vereadores fazem vistoria no Mutirama. O parque está fechado e brinquedos sem condições de funcionar. Segundo a prefeitura, 15 brinquedos, como a Maria Fumaça, dependem hoje de manutenção. Aos parlamentares, a prefeitura dá prazo para retomar as atividades. Que a gente volte com o Mutirama até as férias de julho. A gente vai estar junto, fiscalizando, mas a gente também vai cobrar para que daqui 2, 3 meses reabra. Estádios poderão ganhar espaço e equipamento que dão maior conforto a torcedores autistas e suas famílias. Para a gente dar um carinho, atenção maior para essas mães, pais, especialmente as pessoas que realmente precisam do atendimento. Educação movimenta debates na Câmara. Servidores que ganham um salário mínimo lutam por novo plano de carreira. E a audiência pública discute projeto do Executivo que acaba com a participação da comunidade na escolha de diretores de CMEIs e escolas municipais. Ele reduz a democracia da gestão da escola. Chega mais que agora é hora de acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Sejam bem-vindos! Você imagina que tem servidores concursados nas escolas do município que ganham um salário mínimo? São chamados administrativos da educação que fazem vários serviços essenciais para o funcionamento da rede municipal. Com salários tão baixos, esses trabalhadores têm enfrentado muitas dificuldades e reivindicam reestruturação da carreira e outras melhorias. O assunto foi debatido em uma audiência pública. A audiência pública foi conduzida pelo vereador Vitor Hugo e reuniu o presidente da Comissão de Educação da Câmara, Edivard Madureira, o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação de Goiânia, Antônio Gonçalves, o representante da Secretaria Municipal de Educação, Vitor Gomes, e servidores concursados da área. Esses trabalhadores são responsáveis por serviços administrativos que mantêm em funcionamento CMEIs e escolas de educação infantil do município. Fazem trabalho de manutenção, limpeza, portaria, secretaria, preparo de alimentos e apoio aos professores. Os trabalhadores reivindicam reestruturação do plano de carreira com recomposição dos vencimentos. Pela tabela atual, o valor bruto no início é de um salário mínimo, R$ 1.518, e chega no topo da carreira a R$ 2.046. A categoria também quer ter o mesmo ganho dos funcionários do quadro geral da Prefeitura, que exercem funções semelhantes e, segundo os trabalhadores, ganham até 4 vezes mais. Os servidores lutam ainda para que a progressão dos salários ao longo dos anos passe a ser automática. Hoje, essa evolução, mesmo estabelecida por lei, de acordo com os trabalhadores, não é cumprida. A auxiliar de atividades educativas, Vanessa dos Santos, falou em nome da categoria. Detalhou as dificuldades enfrentadas, principalmente a defasagem dos salários. Em 2011, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 tinham percentuais em relação ao salário mínimo, né, que fazia com que o nosso salário fosse bom. Nós éramos servidores públicos que recebíamos bem, de fato, chegava a ser até 64% de um salário mínimo. E as perdas inflacionárias, essas perdas de direitos foram tão grandes que chegou no cúmulo da gente chegar em 2025 e o município de Goiânia está se esforçando para manter no salário mínimo. Até janeiro, nosso salário foi menor do que o salário mínimo e a prefeitura agora, no salário de 2025, corrigiu apenas esses vencimentos que estão aqui de vermelho, todos eles estavam abaixo do salário mínimo até janeiro. Aí agora, no salário de fevereiro, fez o reajuste só dos vencimentos que estavam abaixo do salário mínimo. E nenhum dos outros teve nenhum reajuste. E é isso que vem acontecendo nos últimos 13 anos.
Os vereadores Vitor Hugo e Edvard Madureira firmaram um compromisso de negociar com o prefeito o envio à Câmara de um projeto de lei capaz de reestruturar a carreira e reverter outras dificuldades apontadas pelos servidores. Para fundamentar a proposta a ser apresentada ao Executivo, os parlamentares irão buscar informações que revelem o impacto da mudança nos cofres da Prefeitura, o que é uma exigência da lei em matérias desse tipo. Para fazer qualquer tipo de estudo de impacto, a gente precisa de dados. E esses dados estão na mão da Secretaria Municipal de Educação. A gente não tem acesso a esses dados para poder calcular esse impacto. A gente contratar uma consultoria, eu acho que é o caso sim, a gente pode pedir até para a Câmara contratar isso, né? Mas com o auxílio dos advogados, mas a gente precisa de ter os dados em mãos para poder fazer qualquer estudo de impacto financeiro. Não tem jeito de fazer sem ter os dados dos salários. A base do início da negociação vai ser saber quanto custa. E a gente sabe que, bom, pelo menos o que está sendo alegado, e isso também o PL, meu partido, apresentou um requerimento para criar uma comissão especial de inquérito, uma CPI municipal, para saber efetivamente qual é o rombo da cidade, né? Quanto que a cidade deve. Né? O Mabel diz que é 3,6 bilhões, tem gente que diz que é menos. Então a gente precisa saber e com certeza isso vai impactar a nossa luta aqui. A gente não é, né, nós temos que saber disso. O representante da Prefeitura informou que vai encaminhar à secretária de Educação Gisele Faria as reivindicações e todas as dificuldades relatadas pelos servidores da audiência. Disse ainda que a administração está aberta ao diálogo. O gabinete da secretária, todas as diretorias, as superintendências estão todas abertas. É só chegar, marcar horário, todo mundo faz atendimento, tá? Isso é completamente aberto e transparente. Dessa gestão a gente já percebe no início uma abertura muito maior ao diálogo, uma abertura maior às ideias a serem propostas e também a preocupação com uma gestão mais técnica. Nós temos várias pessoas hoje na secretaria que realmente são pessoas que entendem de educação. A proposta de reformulação do plano de carreira dos administrativos da educação deverá ser apresentada ao prefeito Sandro Mabel depois que for concluído o estudo de impacto financeiro das mudanças. E outro assunto na área da educação começa a movimentar o debate na Câmara. O projeto do prefeito prevê uma série de mudanças na forma de como são escolhidos os diretores de CMEs e de escolas do município. Se a proposta virar lei, estudantes e famílias não vão mais participar da votação. Além disso, os candidatos vão ter que apresentar plano de trabalho com metas. Os principais pontos da matéria foram apresentados e debatidos em uma audiência. Especialistas da área da educação, representantes da comunidade escolar, do Sindicato dos Professores e da Prefeitura participaram da discussão promovida pela vereadora Kátia, do Partido dos Trabalhadores. O foco do debate foram as mudanças propostas pela Prefeitura no processo de escolha dos diretores de unidades de educação infantil e ensino fundamental. O projeto de lei complementar 01 de 2025 já tramita na Câmara e entre as mudanças propostas estão: o processo de escolha dos diretores de escolas e CMEs deixará de ser eletivo e passará a ser seletivo. Hoje podem votar professores e servidores de unidades, além de pais e mães de alunos ou os próprios estudantes com no mínimo 12 anos. Com a mudança, apenas professores e servidores votarão. Os candidatos terão que passar a apresentar um plano de gestão envolvendo as áreas pedagógica, financeira e administrativa, com metas e resultados a serem alcançados. O interessado também não poderá responder a processos de sindicância, a processo administrativo disciplinar ou tomadas de contas especial, que busca apurar danos para a administração. Se já tiver exercido função de diretor, o candidato precisará ter aprovada a prestação de contas dos recursos financeiros transferidos para o Conselho Escolar, nos casos de escolas municipais, e para o Conselho Gestor, nos casos de centros municipais de educação infantil. E também precisa demonstrar fluxo educacional nos anos de sua gestão.
O projeto também prevê mudanças em caso de destituição dos diretores. Pela regra em vigência, o afastamento pode ser determinado pelo prefeito quando é constatada falta grave ou por iniciativa da comunidade escolar pelo voto da maioria absoluta em assembleia convocada para este fim. Com a mudança, a destituição também pode ser determinada quando o diretor não tiver sua gestão aprovada no processo de avaliação anual, referente às metas e aos resultados do plano de gestão. Quando não prestar no prazo estabelecido, contas à secretaria e informar transferência de recursos financeiros aos conselhos das unidades educacionais. Para a vereadora Kátia, além de não terem sido discutidas com a comunidade escolar, as alterações são um retrocesso no processo de escolha dos diretores. Ao tirar a possibilidade da comunidade eleger diretamente o seu diretor, ele reduz a democracia da gestão da escola e ele coloca critérios que nem na legislação eleitoral existe, de fazer um processo seletivo, né, onde se a pessoa não tiver o plano financeiro aprovado, o plano financeiro ele é importante, mas o mais crucial é o projeto político-pedagógico, que essa pessoa a ser eleita, seja uma professora ou um professor, vai apresentar logo após a sua posse. Somos a favor que tenha o curso, que tenha uma qualificação para fazer a gestão financeira, porque isso qualifica também o uso do recurso público, mas isso não pode ser de forma eliminatória. O que elimina é o voto direto das pessoas, dos seus colegas de trabalho, os professores, os administrativos, os pais e responsáveis e os próprios estudantes. O diretor de gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação afirmou que o projeto faz apenas uma adequação da lei que já existe às regras estabelecidas pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A lei já tinha previsto, já tinha feito uma adequação, a rede já tinha feito uma adequação dela em 2022, onde falava do processo de escolha, de consulta pública dos diretores, porém não colocava o desempenho e o mérito, né? O que a gente fez foi só adequar, atendendo esses pontos. A deputada Bia de Lima, presidente do Sintego, disse que o sindicato não se posiciona contra o projeto, mas admite que ele precisa de correções. No projeto em si não traz nenhum teor que o desmereça ou descredencie no sentido de que seria ruim. O projeto não é. Na verdade, traz as mudanças que o novo Fundeb já vinha, desde a aprovação, trazendo e atualizando. As mudanças são poucas, eu diria bem pequenas, inclusive. Se você se interessou pela matéria, a hora de participar do debate é agora. O projeto ainda vai passar por 2 comissões e por 2 turnos de votação no plenário. E ao longo desse processo, mudanças podem ser feitas no texto a partir de emendas dos vereadores, com base em sugestões da comunidade. O tempo seco vem aí e as queimadas se multiplicam, muitas vezes por conta da ação humana que coloca vidas e a natureza em risco. Uma iniciativa na Câmara busca mobilizar a sociedade para mudar hábitos e ajudar na prevenção dos focos de incêndio. O projeto, aprovado em definitivo no plenário, institui a Semana para Conscientização e Prevenção de Queimadas, com diversas ações desenvolvidas pelo município. Os objetivos são orientar a população sobre a proibição de atear fogo em terrenos, áreas públicas e lixo doméstico, promover campanhas educativas em escolas sobre o perigo das queimadas e as consequências para a saúde e para o meio ambiente e ainda intensificar ações de fiscalização. A proposta é do vereador Tião Peixoto, do PSDB. Esse projeto meu aqui em Goiânia, que proíbe esses lotes vazios chegar e queimar, essas pequenas fazendas que foi queimar, isso que está dentro do município de Goiânia, nós estamos proibindo só com a ordem dos órgãos competentes para fazer a queimada. Proibido queimar, proibido, chama os órgãos competentes, vamos ajudar o país que inspirar melhor. Esse projeto é para isso. Para virar lei, a matéria depende da sanção do prefeito Sandro Mabel. Em poucos anos, celulares e aplicativos mudaram completamente nossas vidas, não é mesmo? Mas, infelizmente, a popularização desses dispositivos levou bandidos e quadrilhas a desenvolver várias modalidades de crimes e golpes.
Um projeto de lei busca alertar a comunidade sobre o problema. Mais de 4.900.000 denúncias de crimes virtuais foram registradas no Brasil pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Para trazer a conscientização sobre o assunto aos goianienses, os vereadores aprovaram em turno definitivo o projeto que coloca no calendário oficial do município a Semana de Conscientização e Combate aos Crimes Cibernéticos, a ser realizada na primeira semana do mês de novembro. Segundo o autor da proposta, vereador Isaías Ribeiro, a medida não está prevista na legislação municipal e, para ele, os dados mais importantes das pessoas estão armazenados em dispositivos digitais e é preciso se proteger. Você não anda mais com dinheiro, você tem o banco digital, você tem os aplicativos, hoje o pagamento é com Pix, enfim, mas nós também temos que tomar cuidado com aqueles mal intencionados. Os crimes cibernéticos, eu coloco essa semana de conscientização, porque a maior arma para nós nos defendermos, para a população se defender desses crimes, é a informação. Então a população em si tem que estar bem informada, os idosos, por exemplo, tem que estar bem informada, a população em si tem que estar bem informada, porque senão realmente elas podem ser enganadas. Nós temos leis aí federais, leis estaduais, mas no município eu proponho aí uma semana de conscientização para que o nosso povo goianiense não seja enganado com os crimes cibernéticos. Entre os principais crimes virtuais estão a invasão de dispositivos, o roubo de identidade, o compartilhamento ilegal de senhas, o cyberbullying, calúnia e difamação. Em Goiânia é possível denunciar os crimes na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos ou pelo Disque Denúncia 197. Dentro, por exemplo, dos canais de comunicação da Prefeitura, aqui da nossa TV Câmara, que está tendo uma audiência muito boa, né? Os profissionais, vocês aqui, repórteres, os profissionais aqui da casa, a Prefeitura em si, nos canais de comunicação, nas páginas, nos sites, enfim, para nós fazermos então uma divulgação aí ampla, para que chegue a população, a toda a população, para que eles possam estar conscientes, sabendo de como se defender desses crimes digitais, né? O Executivo irá agora sancionar ou vetar o projeto. E depois do intervalo você vai ver. Vereadores fazem vistoria no Multirama e representante da Prefeitura dá prazo para reabrir o parque. Que a gente volte com o Multirama até as férias de julho. A gente vai estar junto, fiscalizando, mas a gente também vai cobrar para que daqui 2, 3 meses reabra. Estádios poderão ganhar espaço e equipamento que dão maior conforto a torcedores autistas e suas famílias. Para a gente dar um carinho, atenção maior para essas mães, pais, especialmente as pessoas que realmente precisam do atendimento. Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. A gente está de volta com as notícias da Câmara. Quem tem esporte no coração sabe o prazer que é ver o time de pertinho ali da arquibancada, né? Mas para alguns torcedores, como os autistas, frequentar estádios e ginásios pode ser muito difícil ou até impossível. Uma proposta que avança na Câmara prevê adaptações nesses espaços capazes de garantir mais conforto para o autista, que tem sensibilidade extrema a barulho e multidão. Vamos ver na reportagem. O projeto, aprovado em definitivo, estabelece espaços reservados e adaptados para pessoas autistas em estádios e arenas esportivas com capacidade igual ou superior a 5.000 pessoas em Goiânia, como Serra Dourada, a Serrinha, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira,
o Antônio Ascioli e o Onésio Brasileiro Alvarenga. Cada torcedor terá direito a até 3 acompanhantes. Além disso, os estádios deverão disponibilizar fones abafadores de extrema sensibilidade auditiva e mecanismos de contenção de som externo. O local precisará também de interposição de vidros. O acesso aos jogos deverá ser diferente daquele destinado ao público em geral. Segundo o vereador Igor Franco, autor da matéria, é importante que as arenas esportivas criem esse ambiente controlado e mais silencioso para que a pessoa autista se sinta segura para ir aos jogos. O próprio estádio, o próprio ginásio, ele terá que destinar uma pessoa para acompanhar, fazer uma fila reservada para pessoas com autismo, pessoas com TDAH, e dali encaminhá-los para um local específico para elas, para não ter aquele tumulto, para não ter aquela mistura com outras pessoas que nós sabemos que eles não gostam desse tumulto. Então, passa a ter a obrigatoriedade de reservar esses espaços para a gente dar um carinho, atenção maior para essas mães, pais, especialmente as pessoas que realmente precisam do atendimento. O prefeito pode sancionar ou vetar o texto. Esse projeto foi uma das ações desenvolvidas na Câmara em referência ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril. Outra matéria deve facilitar o acesso de crianças e adolescentes das escolas do município ao diagnóstico do autismo e, assim, viabilizar o atendimento especializado. O vereador Marquinhos Goiá apresentou o projeto que prevê a realização de testes de triagem para o diagnóstico do espectro autista nas escolas públicas e privadas de Goiânia. A matéria visa promover a detecção e garantir a inclusão escolar dos estudantes com autismo. De acordo com o texto, o teste será aplicado em crianças e adolescentes. Caso o resultado mostre o transtorno do espectro autista nas escolas municipais, o aluno será encaminhado para a rede pública de saúde para avaliação especializada e confirmação do diagnóstico. Já nas escolas privadas, o aluno receberá um relatório para que seja encaminhado para a rede pública de saúde ou para a rede de sua preferência para que receba atendimento especializado. Essa questão hoje, ela vem de encontro com a necessidade que o número muito alto de pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista. Muitas pessoas, às vezes, sofrem preconceito por não ter sido diagnosticado mais cedo. Então, o que nós queremos hoje é fazer com que todas as pessoas que têm as dificuldades e que possa ser diagnosticado e fazer as terapias para melhorar no seu dia a dia. Marquinhos Goiá explica que os testes serão aplicados por profissionais habilitados e que, se a matéria virar lei, os órgãos de saúde e educação do município vão executar a proposta. Cabe à Secretaria da Saúde, à Secretaria da Educação, ela regulamentar para que possa ser aplicado na sua totalidade. A primeira etapa da tramitação da matéria será na Comissão de Constituição e Justiça. Nos pontos de carga e descarga de mercadorias, muitas vezes o trânsito forma longas filas e prejudica motoristas e pedestres. Um projeto apresentado na Câmara busca amenizar o problema. Quem anda por Goiânia sabe das dificuldades do trânsito da capital. Congestionamentos complicam a vida dos goianienses. E o projeto apresentado na Câmara busca melhorar essa realidade. O texto traz normas para carga e descarga de mercadorias e bens de grande volume nas ruas e avenidas de Goiânia. A cidade passaria a ser dividida em zonas com cores. A zona vermelha seriam áreas com restrição total de operações de carga e descarga durante os horários de pico. A zona amarela, com áreas com carga e descarga permitidas em algumas janelas, fora dos horários de pico. A zona azul, que teria permissão moderada, com horários estendidos e regras específicas de tempo de permanência e sinalização obrigatória. A zona verde, áreas com ampla flexibilidade para operações de carga e descarga, desde que respeitados os limites de ruído e segurança viária, e não obstrução de vias públicas. E a zona branca, com áreas de livre operação com permissão de carga e descarga, exceto em situações de emergência, calamidade ou alterações de fluxo, por conta de eventos oficiais.
O autor da proposta, vereador Vitor Hugo, em entrevista ao vivo ao repórter Bruno Denis da TV Câmara, explicou que o objetivo principal é definir diretrizes gerais para que o serviço de carga e descarga não atrapalhe o trânsito e a segurança da população. A gente estabelecer em lei os parâmetros, os critérios para que o prefeito possa, junto com a sua equipe, fazer um estudo de toda a cidade de Goiânia e determinar zonas de operação de carga e descarga para que em determinados horários, mais aberto ou mais restrito, essas operações possam acontecer. Nós temos a convicção, até por estudar outras legislações de outras cidades no Brasil e no exterior, que um projeto de lei como esse pode ajudar a que o fluxo de trânsito em Goiânia, que é um dos grandes problemas que nós enfrentamos aqui, seja ainda mais fluido, facilite a vida das pessoas, porque a gente gasta o nosso tempo com as nossas famílias, ou no trabalho, ou no lazer, e não impedido aí no trânsito, parado, engarrafamento, muitas vezes por causa de um caminhão que está fazendo uma descarga, ou uma operação de carga e descarga para uma obra numa determinada via pública. A matéria terá que passar por 2 turnos de votação no plenário. Diante de vereadores, representantes da prefeitura anunciaram uma previsão para a reabertura do Mutirama. Desde 20 de março, a administração fechou o parque depois de decidir suspender o contrato de manutenção dos brinquedos. O compromisso de retomar o funcionamento foi firmado a integrantes de uma comissão permanente aqui da Câmara durante uma vistoria no parque. Vamos ver como foi. Vereadores da Comissão de Lazer, Esporte e Turismo foram recebidos no Mutirama por representantes da Secretaria de Gestão, Negócios e Parcerias. O acesso público está fechado desde 20 de março. Com o parque vazio, o grupo pôde verificar as condições de grande parte dos brinquedos. Apenas 7 das 22 atrações do Mutirama estariam em condições de funcionar se o parque estivesse aberto. Ou seja, segundo a Prefeitura, 15 brinquedos, como a Maria Fumaça, dependem hoje de manutenção. Placas indicam as atrações que aguardam reparos. Em relação a cada brinquedo, a Prefeitura está levantando serviços, peças e valores. O mini carrossel, por exemplo, estava desmontado para verificação dos itens. Mesmo antes de terminar o processo, a administração já tem uma estimativa do quanto seria necessário para reabrir o Mutirama e para mantê-lo em funcionamento. Com R$600 mil, ainda não de posse de todas as informações, a gente conseguiria fazer 67% dos brinquedos voltarem a funcionar com segurança. R$1 milhão mais ou menos é o valor mensal geral de manutenção do Mutirama, entre limpeza, poda de árvore, vigilância, tem vários contratos separados, né? O representante da Prefeitura explicou que a gestão tem recursos para reabrir o Mutirama, mas que ainda estuda como fazer isso. O Executivo não deve renovar o contrato que vence em abril com a empresa responsável pela operação do parque, nem com a empresa de manutenção dos brinquedos. Nesse caso, o contrato vence em agosto e já tem aditivo. Em nota à imprensa, quanto à manutenção, a Prefeitura chega a falar em irregularidades e inconsistências no contrato. Segundo passo, a manutenção não inclui todos os brinquedos, nem todas as peças e reparos. Foram feitos pagamentos antes que os serviços fossem prestados e não foram devolvidos valores recebidos indevidamente pela empresa. A Prefeitura questiona ainda o critério de reajuste previsto no contrato e cotações de preços de peças apresentadas pela empresa. Aponta ainda falha na comprovação do pagamento de salários aos funcionários. Segundo o conselheiro que acompanhou os vereadores até que novas licitações sejam feitas, a Prefeitura pretende agenciar empresas parceiras para se tornarem patrocinadoras do Mutirama. Assim, prevê a reabertura do parque com o funcionamento parcial dos brinquedos para as próximas férias. Determinação do prefeito, nossa, é que a gente volte com o Mutirama até as férias de julho. Volte, mesmo que parcialmente, até as férias de julho. Mas voltar melhor do que ele estava.
Isso aí é uma condição para a gente. Nós estamos buscando a ajuda da sociedade civil organizada, dos empresários, dos vereadores, de todos aqueles que quiserem colaborar. Outra novidade anunciada pelo representante da Prefeitura é que, ao ser reaberto, o parque deve passar a cobrar ingresso. A gente quer fazer uma cobrança de ingresso, mesmo que simbólica, a gente deve fazer isso para criar equidade, né? Quem pode pagar um pouquinho paga, aquelas famílias que estão aí baixa renda, CAD único, vão ter acesso gratuito, mas com isso a gente devolve o parque para a sociedade, para as crianças, com segurança e com alegria. Presidente da Comissão de Lazer, Esporte e Turismo, o vereador Sanches, da Federal, disse que ficou satisfeito com as informações prestadas sobre o mutirama e que os vereadores vão seguir cobrando da Prefeitura a reabertura do parque com os brinquedos em pleno funcionamento. A gente vai estar junto, fiscalizando, mas a gente também vai cobrar para que daqui 2, 3 meses reabra, aí realmente com brinquedos atrativos para a criançada, para que a gente possa novamente conviver com a família aqui. Sanches, da Federal, também antecipou que ele e outros vereadores devem destinar parte das emendas ao orçamento da Prefeitura para a reabertura e manutenção do parque, o que deve reforçar o caixa do mutirama para o ano que vem. Os próprios vereadores voluntariamente já se colocaram à disposição de colocar emendas para o mutirama, porque isso é bom para a cidade. 8 permissionários da Prefeitura tiravam o sustento de casa vendendo alimentos no mutirama. Fernanda mantém uma lanchonete no parque. Para explorar o negócio, ela venceu uma licitação e paga R$ 3.000 de aluguel por mês ao município. Agora não sabe o que fazer com o parque fechado e a lanchonete sem nenhum cliente. Eu já entrei com pedido de abatimento do aluguel, de reequilíbrio, para abaixar os aluguéis, porque a quantidade que nós ofertamos de lance no edital de abertura do parque não condiz com o que nós abrimos hoje, não condiz. Então, são uma série de questões nos nossos contratos que precisam ser reanalisados. Isso depende tão somente da administração. E a reabertura do parque é certamente uma expectativa de toda a população, com os brinquedos funcionando com total segurança para a criançada. O mutirama é um patrimônio de Goiânia que vai completar 56 anos em 2025. Aqui na TV Câmara você acompanha tudo o que acontece no Legislativo de Goiânia. Nosso canal 3.3 na TV aberta tem retransmissão no YouTube e todo o material é postado em nossas redes sociais e no portal da Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima edição.